Esse é o podcast da Mineração News. Notícias importantes do setor mineral. Notícias do programa do dia 14 de junho de 2023. Lula apresenta projeto de lei para controle do comércio de ouro. A MIG lança livro histórico sobre mineração e debate a necessidade de revisão da Lei Candir. A indústria virou pó, como agro e mineração já superam manufatura no Brasil. Vamos às notícias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que visa regulamentar o controle, compra, venda e transporte de ouro no Brasil. Elaborado por um grupo de trabalho coordenado pela Secretaria de Acesso à Justiça, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O texto final da proposta tem como objetivo fortalecer a fiscalização da cadeia de extração mineral, restringindo atividades ilegais e danosas ao meio ambiente e territórios indígenas. A nova lei proposta pelo presidente Lula eliminará a presunção de boa-fé e permitirá a responsabilização de todos os elos envolvidos na compra e venda de ouro, impondo requisitos para a circulação do minério proveniente de garimpos. Aqueles que não cumprirem as novas regras poderão ter seu ouro apreendido, com o produto sendo transferido para os cofres da União. A atividade de mineração, que se expandiu consideravelmente na região amazônica nos últimos anos, tem sido responsável pelo desmatamento, degradação ambiental e conflitos em territórios indígenas. O texto completo você acessa no portal www.minerabrasil.com.br. A Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil, a MIG, realizará o lançamento da edição facsímile do livro A Concessão Itabira Iron, a origem da Vale e os primórdios da indústria da mineração no Brasil. O evento ocorrerá no dia 19 de junho, às 18 horas, na Academia Mineira de Letras, em Belo Horizonte. O livro, escrito por Clodomiro de Oliveira em 1934, aborda a história da mineração em Itabira e seus impactos socioeconômicos decorrentes das decisões governamentais da época. O livro destaca a Lei 3.391, de 5 de janeiro de 1920, na qual o governador Arthur Bernardes concedeu à Itabira Iron Ore Company várias autorizações para explorar minério de ferro de forma vitalícia, utilizar e expandir a estrada de ferro Vitória-Minas, além de facilitar a fabricação de ferro e aço sem encargos para o Tesouro. A obra revela que essa concessão vitalícia não resultou na esperada revolução industrial no Brasil e ressalta os prejuízos bilionários aos municípios mineradores com a introdução da Lei Candir em 1996, que isentou o minério de impostos na exportação. O presidente da AMIG e prefeito de Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, José Fernando Aparecido de Oliveira, destaca que a associação não é contra a Lei Candir, mas defende seu fim para bens naturais não renováveis. O texto completo pode ser acessado em www.minerabrasil.com.br. O Brasil caminha na contramão do mundo. O país está se tornando mais primário, isto é, mais dependente da agropecuária e da mineração, e menos tecnológico. Isso já vinha acontecendo nas nossas exportações desde meados da década de 2000. Mas dados divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelam que a reprimarização, como os economistas chamam essa espécie de volta ao passado em termos de desenvolvimento econômico, já abrange toda a estrutura produtiva do país. Em 1995, ano seguinte à criação do Plano Real, que deu fim à hiperinflação, a indústria de transformação representava 16,8% do PIB brasileiro, mais de 10 pontos percentuais a mais do que o peso da soma do agro e da mineração, 6,5%, na nossa economia. Essa distância veio diminuindo ao longo dos anos, em meio à desindustrialização e à demanda crescente da China por bens primários. Finalmente, em 2021, com as commodities em alta em meio à pandemia, a soma de agro e mineração superou a manufatura no PIB brasileiro pela primeira vez em décadas. A tendência se manteve em 2022 com os efeitos da guerra da Ucrânia e, segundo o economista Paulo Morceiro, pesquisador na Universidade de Joanesburgo, África do Sul, representa um retrocesso para o Brasil. Leia toda a matéria no portal www.bbc.com/portuguese/.
Articles e entenda em 5 gráficos como agro e mineração já superam a manufatura no Brasil e por que Paulo Morceiro afirma que a indústria brasileira virou pó. Esse foi o podcast da Mineração News. Notícias importantes do setor mineral. Criação podcast da mineração.